Então, o que nós pugnamos no agravo é a redução dos alimentos, que foram fixados em R$ 5.000 para o valor de R$ 4.000, e que, nos termos da decisão monocrática do ilustre relator, que muito bem colocou em sua decisão, que esses alimentos eles continuem sendo pagos diretamente aos fornecedores e, caso haja alguma diferença a sobrar, digamos assim, que aí sim sejam depositados na conta da genitora. Então, considerando as circunstâncias específicas desse caso, considerando a possibilidade financeira comprovada, considerando o fato de que os menores passam metade do tempo já diretamente sob a responsabilidade do genitor e a intensa litigiosidade, inclusive devido à utilização de documentos falsos, rogamos aqui no agravo justamente no sentido de que, além da minoração, os alimentos sejam mantidos com pagamento diretamente aos fornecedores, aos credores das prestações. Agradeço a atenção e já os cumprimento aqui nessa última sessão, desejando um ótimo recesso. Obrigada, doutora. Parabéns pela sua sustentação. Eu passo, então, a palavra ao relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Obrigado, presidente. Esse processo eu examinei com muita calma e me detive sobre todos os documentos, sobre os fatos, sobre o que foi alegado pelo pai, que é o autor do agravo. E eu tomei essa decisão baseada em tudo isso, e onde a gente não aceita, não vota, no sentido de diminuir os alimentos. Mas também baseado no que ele afirmou e no que ele requereu, nós achamos interessante determinar que ele pague realmente os alimentos, ao invés de depositar na conta da mãe, ele pague as despesas dos filhos, propriamente dito. Entretanto, a gente observou aí no voto, doutor, ele botou algumas despesas que não estão e não podem ser incluídas lá embaixo. E não podem ser incluídas nessa questão, né? Como RIREP, Maria Pitanga, Puro Açaí e tal. Muito bem, então eu vou ler aqui a ementa do meu voto. Agravo de instrumento, ação de alimentos com pedido liminar acumulado com regulamentação de visita e guarda compartilhada. Designação contra a decisão interlocutória de alimentos provisórios, R$ 5.000. Pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Manifestação da PGJ pelo parcial provimento do agravo de instrumento. Recurso conhecido e parcialmente provido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo proposto por JRT1 em face da decisão interlocutória de folha 130 do SAG de primeiro grau, proferida pelo juiz de direito da terceira vara de família da comarca de Fortaleza, Ceará, da ação de alimentos, ajuizado por ESC e GSC, representado por sua genitora, ANSC, hora agravada. Razões recursais, as folhas 1/93, nas quais o agravante acusa entre síntese, que vem a campo com as despesas escolares e plano de saúde dos filhos, além de pagar o aluguel e IPTU do apartamento em que a genitora dos menores mora, que não percebe renda média de R$ 30.000, que os menores passam 15 dias com a genitora e 15 dias com o agravante, que a escola do filho Eduardo é paga através de permuta de prestação de serviços, que os gastos dos filhos viram em torno de R$ 4.000, e por isso a decisão agravada deve ser reformada, ocorrendo a decisão dos alimentos provisórios, devendo ainda a genitora dos menores participar na manutenção dos filhos. Em sede de análise liminar desse instrumento recursal, concedi parcialmente a suspensão da decisão vergastada do juiz primeiro, no que tange apenas a forma como devem ser prestados os alimentos provisórios, determinando que o agravante continuasse realizando o pagamento das despesas dos menores diretamente aos credores. Caso houver saldo positivo, este sim deveria ser depositado na conta corrente da mãe dos infantes. Por ocasião da apresentação da manifestação de folha 608/611 pelo agravante, onde colaciona comprovantes de pagamento que seriam referentes às despesas com menores, mas não são aquelas que integram os alimentos provisórios, que deveriam ser pagos diretamente aos credores indicados por esta relatoria, em estabelecimentos como RIREP, Maria Pitanga, Puro Açaí, dentre outros. Percebe que o agravante tenta fazer com que esta relatoria entenda que houve pagamento acima do valor estipulado pelo juiz da Corte. Em verdade, entendo que comprova não só a capacidade do alimentante em manter os alimentos provisórios dos menores, já
no valor já fixado no juízo de primeiro grau. Portanto, por não vislumbrar que o agravante incumbiu-se de provar sua alegada incapacidade de prover os alimentos provisórios no valor arbitrado, mantém os alimentos fixados pelo juiz atual, bem como, diante da impossibilidade e apreciação do pedido de majoração de alimentos feito nas contrarrazões do agravado, entendo que faz necessário manter a decisão interlocutória, mas especificando que deve o agravante pagar diretamente aos credores apenas os gastos referentes à escola, plano de saúde, IPTU e aluguel. Estes últimos do imóvel que os menores residem com a genitora. E caso haja saldo positivo, isso deverá ser depositado na conta corrente da mãe dos infantes, não englobando gastos esporádicos que o agravante tem com os menores, com brinquedo, lanche, dentre outros. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto e submeto à apreciação dos meus pares. Obrigada, desembargador Djalma. Passa a palavra ao doutor Paulo Nogueira. Pois não, senhora presidente, eu também analisei o voto do desembargador Djalma, do relator, e acompanho integralmente. Eu também acompanhei e ratifico aqui o voto provisório. Passo a ler, então, o resultado da Câmara. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do relator. Obrigada, doutora. O último agora, voltando Excelência, para... antes disso, só uma questão de ordem, só uma ratificação aqui. O processo do item 61, que eu li a emenda, que eu fiz li a emenda e não teve a sustentação. Ah, não teve, né? É porque, e aí foi um equívoco nosso aqui, e a secretária repetiu. Mas está na lista da sustentação? Tá, não, porque já passou, a gente já julgou. Passou. É o 61. É só para retificar aí, a senhora reanunciar o julgamento. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento, porque, na verdade, e o erro foi meu aí, porque a parte tinha pedido R$25 mil, nós fixamos em 12 mil, e aí é só para a senhora repetir, para não ficar dúvida na ata. O processo 61, que é a apelação civil 014-0018-65-2019, da 23ª Vara Civil, apelante Samuel Lourenço da Silva, advogado Mirela Ribeiro Parente Vasconcelos, apelado Televisão Verdes Mares, advogado Gustavo Ritzen Fernandes Vieira Júnior, relator André Luiz de Souza Costa. É só fazendo a retificação que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento. Antes eu li provimento, e agora retificando que é parcial provimento, nos termos do voto do relator. Muito obrigado, presidente. Doutor, você está melhor agora? Pronto, só é o último aqui, mas são dois, né, doutor Paulo Antônio Guimarães. O agravo de instrumento 062-7955-12-2023, da 34ª Vara Civil, agravante Rosângela Cipriano dos Santos, advogados Rosângela Cipriano dos Santos, Paulo Antônio Guimarães Pinheiro, Carmel Empreendimento e Construtora Limitada, advogado Júlio Nogueira Militão, relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. O senhor tem a palavra. Excelência, dispenso o relatório. Pronto, 15 minutos. Agradecer aí pela oportunidade novamente, e nunca me passou isso. E o mal-estar, às vezes, deixa a gente... Eu estava sem raciocinar, com todo esforço. Mas agradeço aí mais a oportunidade. Trata-se esse agravo de instrumento da decisão do juízo de primeira instância, inconformado exatamente com a decisão interlocutória na ação de reintegração de posse. E, de acordo com as decisões, a decisão preliminar do excelentíssimo relator, doutor desembargador José Lopes, preliminarmente ele indeferiu e bem fundamentada no entendimento até então, naquela oportunidade. Tendo em vista que a ação de rescisão, naquele caso, não caberia o pedido de liminar, porque estava ali ausente os requisitos do perim primor e foram bons e hoje. Em razão disso, foi negado a preliminar. Isso em decisão
de liminar. E agora, perante essa Câmara, em razão exatamente desse ponto, que foi a razão de não ser concedido a liminar, que foi exatamente porque não existia, aliás, foram notificadas a parte autora, conforme as notificações para a rescisão contratual. Na realidade, quando houve esse contrato, que foram duas ações, foi uma ação de rescisão contratual e uma ação ordinária logo depois. E o entendimento, tanto do Tribunal do STJ como aqui, é que só poderia expedir a reintegração de posse depois de julgada a ação de rescisão da reintegração de posse. Mas aí houve uma mudança com o artigo 474 do Código Civil, que o tribunal entendeu, tanto o STJ como o daqui, que não havia necessidade de ser julgado o processo de rescisão contratual para que ocorresse a reintegração de posse, o mandado de reintegração de posse. Mas deixou de observar na liminar que a parte não foi notificada, conforme consta, tanto no contrato, que consta lá a cidade de Vilhenas, no interior de Rondônia, como também ela foi notificada aqui e em São Paulo. E, na verdade, para que haja, com essa mudança de entendimento, tem que existir a notificação, seja, no caso, via postal para a parte. Caso que não ocorreu, contanto que foi o objeto, inclusive, para o colegiado do agravo interno, para que observasse isso, porque o próprio STJ determina que, para que haja até mesmo a cláusula resolutiva que consta que foi alegado, tem que ter a notificação da parte agravante. E ela não foi notificada. A notificação foi para o endereço da residência aqui e para São Paulo. E nos autos tem aí as tratativas feitas, inclusive nessa época, que foi no pico da pandemia. Foi em 2020. E teve as tratativas, todas essas tratativas foram juntadas nos autos, que, inclusive, em conversa com um dos advogados da parte agravada, que é da Carmel. E ele ficou de remeter, de enviar essa notificação através de correios, dos correios, via correio, e isso não aconteceu. Consta aí essa prova contundente nos autos. Agora, que a purgação da mora, essa notificação deixou de existir, razão pela qual esse procedimento de reintegração da posse da decisão da liminar deveria ter sido observado essa parte, né? Além do mais, existe uma ação ordinária em curso também lá, que é questionada exatamente nesse procedimento, e tinha um entendimento até então que deveria, como ela é a ação mais abrangente, aguardar-se a decisão dessa ação ordinária para que ocorresse essa reintegração de posse. Mas houve mudança nesse entendimento. Mas o foco aí, a prova maior de que não houve essa notificação pode ser observado exatamente nas notificações que foram feitas, que foram alegadas pela parte, que ela não foi notificada pessoalmente, certo?
Inclusive, para comprovar isso aí, tem as tratativas juntadas das conversas no WhatsApp, em que ficou o advogado de enviar a notificação para que ele pudesse fazer essa resolução do contrato, ou então, no caso, porque tem um caso da cláusula de resolução, que, inclusive, foi colocada na decisão liminar, da negativa da liminar, pelo excelentíssimo relator, doutor José Lopes, que faltou a prova, o fumus bom iure, a fumaça do bom direito e o perínculo in more, principalmente no caso da prova, que não existia, que ela havia sido notificada. E tudo isso ocorreu no período do pico da pandemia. Foi por isso a razão que ela estava morando numa cidade do interior, lá em Rondônia. E a notificação foi aqui para a residência, aqui em Fortaleza, e para uma residência em São Paulo, um endereço em São Paulo. E nessas tratativas, só reforçando esse ponto, e ela não foi notificada. E outra coisa, também, essa ordinária é em razão da quebra do contrato que ocorreu da Carmel. Ou seja, era prometer um bosque, prometer uma quadra de tênis, e não só ela. E ela era a coordenadora lá para ninguém tentar... Houve tratativas, tem link aí, que houve essa quebra. Por isso que tem essa ação ordinária, que na época eles faziam essa tratativa, essas conversas, lá tem reuniões, tem um link aí que eu coloquei, para tentar diminuir o preço, porque eles venderam uma coisa e entregaram outra. E esse terreno, que era a promessa do box, que nunca, contanto que o empreendimento é Carmel Empreendimento Bosque. Então, foi feito realmente um bosque. Nas tratativas aí do WhatsApp, consta que o advogado disse, olha, não sei como é que se dá um tiro no pé, promete uma coisa e não vai fazer, porque o terreno é da prefeitura. Consta aí o terreno. E lá tem 2 deputados que moram lá. Inclusive, tem um, e eu coloquei numa das minhas petições, que existe na Justiça Comum 8 ações nesse sentido. Nenhuma entrou com rescisão contratual, não. Mas entraram com reparação de danos. Está tramitando. E nenhuma foi julgada, que eu venho acompanhando. Então, o cerne da questão, estou melhorando um pouquinho, mas ainda estou... O cerne da questão é exatamente que não houve essa notificação. Para que houvesse a reintegração de posse, embora que é o entendimento do tribunal, tanto daqui até então, era aguardar a decisão da rescisão, da reintegração, do julgamento da reintegração de posse, para que houvesse a liminar de emissão de posse. E, infelizmente, o fato é que o principal que eu vejo aí, que tanto houve realmente a mora por parte da Carmel, na ordinária está se questionando isso aí, e quanto à reintegração de posse, houve uma precipitação ou talvez foi induzida em erro tanto o juiz de primeira instância como o excelentíssimo relator. Em outra oportunidade, eu havia falado com o excelentíssimo relator e fiz essas colocações. Então, o intuito desse agravo é exatamente de atender, certo? O efeito suspensivo dessa reintegração de posse, que já ocorreu. O objeto até, posso até dizer que já, mas os atos anteriores e posteriores pode-se
ser deferido nesse sentido. Que, na realidade, Excelência, não ocorreu. Não houve a notificação. E era para ter o advogado da parte ter enviado, porque foi no período da pandemia, no pico da pandemia. Agradeço a Vossa Excelência, ao desembargador, ao excelentíssimo relator, com a paciência de sempre, doutor José Lopes. Tá? E desculpe aí do momento que ocorreu. Obrigada, doutor Paulo. Obrigado. Parabéns pela sua recuperação imediata e sua sustentação oral. Passa a palavra, então, aqui o relator, o desembargador José Lopes de Araújo Filho. Obrigado, senhora presidente. Eu passo logo imediatamente a ler o preâmbulo da ementa. Direito processual civil e direito civil, agravo de instrumento, agravo interno, julgamento simultâneo de ambos os recursos, ação de rescisão contratual acumulado com reintegração de posse, retomada na instância de origem dos atos para reintegração de posse do imóvel em favor da promitente vendedora, ora agravada. Existência de cláusula resolutiva no contrato, influência na posse exercida até então pela promitente compradora. Orientação do STJ no sentido de que é possível a reintegração de posse de imóvel nesse caso. Mora e esbulho caracterizados no caso. Agravante que não suscitou razões satisfatórias para impugnar sua mora e inadimplência. Mero ajuizamento de ação revisional não caracterizada. Melhor dizendo, mero ajuizamento de ação revisional não descaracterizada a mora. Súmula 380 do STJ, violação ao princípio da boa-fé objetiva, preceito que incide nas relações contratuais, artigo 422 do Código Civil. Comprovação dos requisitos dos artigos 561 e seguintes do Código Civil e depósito da caução pela agravada. Deferimento liminar de reintegração de posse nos termos do artigo 558 do Código Civil. Ausência de comprovação dos pressupostos da concessão de tutela de urgência em favor da agravante. Perda superveniente do objeto do agravo interno em razão do julgamento do agravo de instrumento nessa seção. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno não conhecido. Do julgamento do agravo de instrumento. Pelo que se depreende do cenário em tela, a construtora ativou cláusula contratual na qual se dispunha sobre a necessidade de notificar a promitente compradora para caracterizar sua mora, além de possibilitar a resolução do negócio jurídico. Trata-se de chamada cláusula resolutiva e a sua influência na posse, até então, exercida pela promitente compradora, é inequívoca, a despeito de suas possíveis implicações quanto à resolução do contrato firmado entre as partes, matéria que ainda exige minuciosa apuração do juízo aqual. De fato, e aqui reside o cerne da controvérsia, ficou estabelecido na cláusula 7ª, item C, que, aspas, a devolução do imóvel deverá ser efetuada à vendedora quando do término do prazo da interpelação que constituiu em mora o comprador. A não entrega configurará esbulho que permitirá à vendedora obter, mediante instituto processual adequado, a sua reintegração liminar na posse do imóvel, conforme artigo 1210 e 1212 do Código Civil, fecha aspas. Por mais que alguns julgados do STJ admitam a manutenção da posse pelo promitente comprador, ainda que haja disposição contratual daquela natureza, o caso em análise recomenda tratamento diverso. Isso porque a própria Corte de Cidadania, em julgado recente, acenou pela regularidade da retomada da posse pelo promitente vendedor,
quando prevista no contrato, cláusula resolutiva precedente, que é o caso, né, que existe a cláusula de retomada. Daí se entende que, atendidos os requisitos para firmar a mora da promitente compradora e a sua insistência em permanecer no imóvel, restou caracterizado esbulho, apto a ser sanado pela medida processual adequada que viabilize o restabelecimento do exercício provisório em favor da promitente vendedora, precedentes. Com efeito da análise da narrativa da agravada, em cotejo com as razões arguidas pela recorrente, esta, até o momento, não contrariou satisfatoriamente a sua alegada inadimplência, sendo incapaz, assim, de suscitar razoável dúvida sobre o desacerto do pleito possessivo pugnado a infirmar sua mora. O senhor, como é o nome do senhor? Paulo Pinheiro. Doutor Paulo Pinheiro, o senhor mencionou a mora da empresa, que não entregou o bosque e tal, mas esqueceu de falar sobre a mora da compradora. Ela não enfrentou isso, ela não se manifesta no processo sobre isso. Né? Inclusive, ela fez dois acordos e não cumpriu também. Em tempo, da mesma forma, o mero ajuizamento da ação revisional, em paralelo, pela agravante, não descaracteriza sua mora, conforme dispõe a súmula 380 do STJ. Não é só ajuizar a ação, né? Dito isso, acrescente-se ainda que, dos contornos fáticos relatados, a conduta da suplicante nas tratativas de suas obrigações contratuais não revela, em princípio, compromisso com a boa-fé objetiva, pois contraria a norma prevista no artigo 422 do Código Civil, de que a observância pelos contratantes de tal preceito é medida de rigor ao longo da vigência do contrato. Por sua vez, a construtora provou os requisitos do artigo 561 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como depositou a caução no valor de 70% dos valores pagos pela recorrente. A empresa depositou, conforme o acertado, 70% para a compradora, demonstrando desse modo o acerto da liminar de reintegração de posse em seu favor, notadamente porque o esbulho a contar do tempo em que proposta a demanda deu-se dentro de ano e dia, na forma do artigo 558 do CPC. Então, é cabível, houve o esbulho e é cabível a reintegração. Lá do outro, a agravante, além de não ter sustentado a verossimilhança de suas alegações, não comprovou risco irreparável a direito que lhe é próprio. Não logrou, portanto, bom êxito em apontar os pressupostos do artigo 300 do CPC, que o senhor até já falou, não tinha preenchido esses requisitos. Diante disso, com amparo nessas considerações, a retomada da posse do imóvel em favor da prometente compradora há de ser ratificada e, por consequência, desacolhido o agravo de instrumento. Julgado o agravo de instrumento. Vamos para o julgamento do agravo interno. Se o próprio mérito discutido no agravo de instrumento restou submetido ao crivo dos membros desta Câmara, não há mais motivo para reapreciar uma decisão liminar com natureza provisória, cujos efeitos se estendem até o pronunciamento final da lide recursal, o qual já foi atingido. Sucedeu assim inequívoca substituição da decisão interlocutória em favor do julgamento final do mérito procedido recurso principal, cuja amplitude é mais abrangente e certamente alcança o próprio escopo da segunda súplica recursal. Houve, assim, a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno em virtude do julgamento do agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno não conhecido, por perca do objeto. Assim como voto, Excelência. Obrigada. Submeto aos colegas. Obrigada, desembargador Lopes. Eu passo a palavra, então, ao desembargador Djalma Teixeira Benevides. Obrigado, presidente. Eu analisei o voto
previamente, não é um voto fácil, é um voto difícil, muitas nuances do processo. O desembargador Lopes, seu voto, de forma com maestria, destrinchou, né, as partes desse processo, as questões complicadas ou não, de forma que eu concordo plenamente com o voto do nosso desembargador relator. Voto, presidente. Obrigado, desembargador Djalma. Doutor Paulo, como é que vota? Senhora presidente, também acompanho integralmente o voto do eminente desembargador José Lopes, relator. Obrigada, doutor Paulo. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Nós temos aqui mais um do senhor, eu só lembrando aqui o horário, gente, 1h e tem a sessão da outra Câmara, que é nesse mesmo. Vamos em frente. Foram os dois. Foi. Certo. Então, ótimo. Então, com relação ao 70, porque a gente não anunciou o 76, anunciei só o 75. Com relação ao 76, doutor Paulo, mas ele falou do agravo interno, né? É o agravo interno 062-7955-12-2023, que a Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso. Então, ótimo. Obrigada, doutor. E aqui nós temos os processos com vista e os processos que falta votar. E só lembrando da hora, porque já são 1h e já estamos lembrando aqui da sessão. Dos faltantes agora, né? Os faltantes? Ainda tem processo a ser julgado? Falta, tem. Tem, tá. de vista. Aí mesmo. tem 179, desembargador Lopes, apelação 026-3388-47-2020, da 28ª Vara Civil de Fortaleza. Apelante Expédia do Brasil, Agência de Viagem e Turismo, o advogado Fábio Rivelli, apelada é Raquel Silva Meireles, advogado Antônio Ambrósio Carneiro Neto e advogado Pedro Luiz Carneiro de Abrantes, da minha relatoria. Aquele caso da viagem. Certo, eu estou discordando, na verdade, somente do valor. Eu voto pelo conhecimento da apelação e acosto em parte as razões do voto de Vossa Excelência para dar parcial provimento ao recurso e divido tão somente para que os danos morais sejam mantidos no importe de R$10.000, como fixado na origem. Este é o resumo do meu voto. Eu vou tentar só 2 palavrinhas para tentar lhe convencer do meu entendimento. Eu só fui reduzir por conta de que a jurisprudência que Vossa Excelência anexou, desembargador Lopes, era um caso bem diferente. Um casal, ficou comprovado que eles ficaram sem um hotel, porque eles pediram a reserva e não conseguiram ficar no hotel. Não conseguiram. Eles juntaram um documento em inglês, traduzido, tradutor, dizendo que eles chegaram lá, não encontraram essa reserva, entraram em contato com a agência mandou fazer outra reserva, só que só tinha disponível no hotel quarto para fumantes. E como se tratava, eram 2, de uma grávida, né, e o seu marido, isso era em Orlando. E aí eles não quiseram, eles se recusaram a ficar no quarto de fumantes, por causa do estado gravídico da esposa. Então, foi diferente. Eles realmente tiveram que sair, eles procuraram, tanto que eles requereram até danos materiais, porque eles procuraram outro hotel. Esse caso aqui, o único documento, se eu fosse aprofundar muito, era capaz de gerar até uma improcedência. Porque o único documento que ela juntou está na folha 17. É aquele documentozinho só da reserva. Né? E ela não disse que foi para outro hotel, e o hotel não ia deixar ela 9 dias no quarto de outra pessoa. Né? Ela, por certo, foi ajeitada, alguma coisa aí, porque ela não fala se foi procurar hotel, não pediu... Foi grande a pessoa... no Brasil, reservar uma... Mas eu só estou comparando. Aí lá não chega lá e não é... Eu sei como o senhor se sente quando se coloca no lugar da pessoa. Eu estou só comparando que a jurisprudência de 10.000 é bem mais grave e a prova bem mais eficaz do que ocorreu. Nesse caso aqui, é uma pessoa, não tem nenhum estado como o da outra, que era grávida, né? E o casal, foi um constrangimento maior. E esse aqui, ela não diz que não ficou no hotel, e há não foi, no meu modo de entender, com todo respeito ao julgador, mas sim, faltou uma instrução melhor, porque a parte trouxe um check-in, né, que o hotel teria enviado,
podia ser de qualquer outra pessoa, mas ela não disse assim, eu fiquei em outro hotel, eu procurei outro hotel, ela não pediu restituição do valor, entendeu? E o único documento, não tem nenhum documento da viagem, de nada. Só tem aquele documento de folha 17, que ela repete, folha 17 tá, exaustivamente, comprova. Ali só comprova que foi feita uma reserva. Não comprova que ela não teve a disponibilidade do quarto. Não comprova isso, só comprova a reserva. Aí eu peguei considerando essa particularidade para que não fique, se nesse caso assim, com tão minguada a prova, né, de uma circunstância tão lacunosa, fica 10 mil, imagina assim, não vi que tivesse consistência, entendeu? Esse caso eu vi diferente. Já esse que o senhor colocou a jurisprudência, eu fui analisar e vi toda a documentação que foi comprovada do hotel, do que ocorreu, e aqui ela não trouxe nada do hotel. Qualquer pessoa que está num hotel e que não consegue disponibilidade do seu quarto, ela vai querer, no mínimo, que você me dê um documento esclarecendo que eu cheguei, que não teve quarto reservado, que você tentou, algo assim, para se precaver. E não tem nada, só tem aquela folhinha da reserva. Uma folhinha assim, só uma foto de uma folhinha que ela fez a reserva. Aquelas reservas que você faz, né? Quer dizer, se a parte quisesse até dizer que ela nem foi, não tinha nem prova de que ela foi, porque nem tinha prova de nada. Só tem aquela prova que diz assim, o booking, aí tem reserva. Aí é o nome da empresa aqui, que é outro, reserva. Assim, mas não tem exatamente, e ela não provou que não ficou com o quarto. Não provou. Aí, esse processo já votou, Excelência? Tinha votado, acompanhando. Só uma perguntinha, a senhora colocou... Aí, como está falando de uma parte. E o que foi que a parte apelada disse? Apelante. É apelante ou apelada? Você está dizendo que ela não comprovou o tal tamanho. Apelante é a agência. E foi que a agência disse? Que ela não se hospedou? A agência disse que ela se hospedou, que tem um check-in, que ela fez o check-in. E pelo horário que eu vi, tem 12 horas e 6 horas. Tem uma diferença de 6 horas. Eu até imaginei, ninguém pode imaginar coisa demais pelo processo, mas eu até imaginei que ter sido horas de que teve esse intervalo, porque tem o 12 horas, mas não tem o nome dela nesse check-in. Por isso que eu não considerei assim como prova assim, de que ela teve o check-in, porque ficou uma coisa lacunosa. A agência trouxe esse documento, ela não trouxe nada ao contrário. Ela não trouxe para dizer que não ficou hospedada. Aí eu reduzi a pena de 10 para 5. Aí o desembargador Lopes fez essa jurisprudência, trouxe do desembargador Bezerra de 10 mil, mas aí eu fui analisar isso de 10 mil, eu achei as provas são convincentes, sabe? Mas como a gente, para não demorar, desembargador Lopes, como pode ir para o 942, né, porque é apelação, estou só tentando assim, lhe convencer, sabe? Pelo que eu li, ela não se hospedou. Não, ela diz isso, mas não, é a prova. Não foi feita desembargador Lopes, é a prova. Estava ocupado por outra pessoa lá. Desembargador Lopes, é a prova que eu estou focando, o documento de prova. O senhor analisou o processo, o senhor vai ver, o único documento que ela trouxe é bem pequenininho, é só procuração e a folhinha 17, onde tem reserva. Só tem essa folhinha, folha 17, reserva, entendeu? Não tem a prova de que ela não ficou no hotel. Nas folhas 17 tem a prova da reserva. Ninguém está discutindo que ela não teve a reserva. A discussão é que ela não teve o quarto disponibilizado. Se ela tivesse, desembargador Lopes, imaginando, uma pessoa que tivesse ficado 9 dias, não tivesse ficado no hotel, o mínimo ela pediria o reembolso, pediria danos materiais. Ela traria a prova de que não ficou no hotel. Ela traria a prova do outro hotel onde ela ficou. Ela traria a prova de tudo. Né? Não tem nada disso. A única coisa que tem é a reserva. Quem faz a reserva é a agência de viagem. Quem faz a reserva, ela já vende a passagem com toda a... Mas o senhor não acha, como julgador, a gente não tem que olhar as provas que a pessoa traz? A gente traz os fatos para a gente. A gente traz os fatos e tem que provar. Ele traz os fatos e a prova. Eu estou mostrando a diferença do valor, porque nesse não tem a prova e a discussão foi sobre a prova, se ela ficou no quarto. E os fatos que ela não trouxe nenhum fato de que procurou outro hotel, porque se você disse que não teve o seu quarto disponibilizado, você tem que dizer que você não ficou em outro hotel, até porque para gravar esse dano. Eu tive que sair para outro hotel, Não, ela disse que ficou no quarto dos familiares, ficou no quarto dos familiares. O hotel não vai deixar você no quarto familiar durante 9 dias,
Se você aluga um quarto para 2 pessoas, é 2 pessoas. Você não pode trazer 3, um hotel, não é na França? Você me esclareceu uma coisa. Porque pelo o andar da discussão aqui, me parece que chegou a outro ponto. Ela não provou que não se hospedou, é isso? Não seria o caso de improver o recurso totalmente? É isso que eu estou dizendo. Se eu fosse aprofundar tanto, eu ia terminar, era fazendo isso. Porque assim... Eu só fiz reduzir, considerando a verossimilhança de que ela teve um infortúnio naquela chegada. Eu acompanhei a senhora exatamente isso, porque eu entendi, porque assim... Um infortúnio que deve ter sido consertado, porque ela não alegou. Uma agência, ela pode fazer reserva, eu posso não viajar, eu posso chegar e ir para outro local, porque o fato de a agência ter feito a reserva, mas pelo que está andando a caminhada da carruagem aqui, o que está aparecendo é o seguinte, aqui não tem nem prova que ela teve esse infortúnio. Não. E o outro... Porque ela está comparando com a situação que eu trouxe do desembargador. Não, mas ela já superou. Ela comparou para a questão do valor do desembargador Lopes. Agora ela avançou, e aí me causou uma dúvida, porque a desembargadora Rui está dizendo assim, que não há prova que ela não ocupou o quarto, que ela não ficou hospedada 9 dias. Nessa sequência, infelizmente, me parece que a instrução na primeira instância, como a senhora já ressaltou, foi super falha, para a gente estar colocando a gente em outro local. É de negar total provimento ao recurso. Dar provimento total ao recurso, já que é a agência que recorreu, né? Mas a senhora, em face da verossimilhança... E o fato de que no documento do check-in não tinha o nome dela, estou considerando que a verossimilhança de que ela teve infortúnio naquela chegada. Na dúvida das provas, a senhora está pendendo para o lado do consumidor. Exato, só reduzindo, atenuando o dano moral. Bom, eu não vejo assim, eu acho que como diminuir, não. Eu mantenho meu voto vivo. Pronto, então fica para o 942. O desembargador André está ratificando e... Eu continuo pelos argumentos com a senhora. Para não demorar, né, para não perder tanto tempo. O outro processo é um agravo de... 180, de quem é? Ah, tá. O 180, eu até disponibilizei o voto do desembargador Djalma. 180? É porque eu não vejo o desembargador Djalma aqui, a tela minha nunca fica... Ah, agora ficou grande, olha só, quando ele quer, 180, ele fica. Cadê o Paulo? Paulo, olha, tinha mais aqui dentro do time, agora quis ficar em grande. Eu até apresentei um voto divergente, tá aí no... E é um agravo de instrumento. Vossa Excelência teve... É o seguinte, eu vou até resumir, para não ter que ler todo o voto. Certo. O processo foi feito foi feita uma permuta de um apartamento, ela iria trocar um apartamento 401 de um edifício X para o do 601 do outro edifício. E tinham feito, para que não houvesse nenhum problema, tinham feito um acordo de colocado uma cláusula penal, de que caso não houvesse a entrega da escritura, quem que vai votar? É agravo, é o Djalma, o dele já votou, né? Pronto. E de que não houvesse eu estou falhando aqui, vocês falando, eu não consegui. De que se não houvesse a apresentação da escritura no prazo de 18 meses, que daria em 2021, a empresa pagaria o mesmo valor do apartamento para a pessoa. E, como, de fato, ela não conseguiu apresentar essa escritura no prazo marcado, retardou 2 anos. E a parte entrou com um pedido de cumprimento. E eu estou aplicando, quando eu pedi até vista dos autos, eu até comentei que era por... Está aqui o voto, Lorena? Eu até comentei que era por conta de que o processo que já havia sido passado aqui na Câmara, de uma aplicação do 413, que é quando a multa penal ela é exorbitante, ou é cumprido parcialmente o trato acordado, ou ela é exorbitante, o juiz pode, de ofício, reduzir. Isso já é pacífico no STJ. Então, eu achei esse valor exorbitante. É uma cláusula para não ser vantajosa, né? É uma coisa que é para a pessoa tentar cumprir para não ser vantajosa, porque senão você preferia que a parte não cumprisse para você receber a multa, né? E, no caso, como é o mesmo valor do imóvel, eu estou aqui no voto, está bem fundamentado, né? Deu um trabalhinho aqui para bem fundamentar, e estou reduzindo, na minha visão, não nos argumentos do agravante, mas aplicando de ofício
o artigo 413 do Código Civil, reduzindo para 30%. Vossa Excelência teve condições de visualizar, desembargador Djalma? Sim, inclusive está aberto aqui na tela, desembargador. Pronto. Mas aí Vossa Excelência é o relator, né? E é agravo de instrumento. Então, só apresentando. Eu examinei esse processo de acordo, né, já foi firmado posteriormente pela construtora e pela parte que é agravada nesse nosso processo, que é a dona Helena Maria Martins. Essa construtora real é uma construtora de nome, de Fortaleza, conhecida. A construtora que construiu aqui talvez uns 30 prédios já. E ele tinha plena condição de examinar esse contrato que ela fez, principalmente para saber se ela tinha ou não condição de cumprir. E como Vossa Excelência mesmo disse, ela cumpre com 2 anos de atraso, com apenas 2 anos de atraso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, aceitando as suas ponderações, o seu voto vista, eu vou alterar a minha decisão apenas para reduzir o valor da multa para 50% do arbitragem do Conselho. Como voto, os presidentes? Eu não ouvi só o final, desembargador. Eu vou aceitar as suas ponderações de redução. Entretanto, eu decido reduzir tão somente para 50% do valor arbitrado do contrato. Certo. Ok? É como voto. Tá, eu acompanho, Vossa Excelência. Ok. Obrigado, presidente. E o Paulo? Acompanho, Excelência, com essa inovação. Então, nesse caso, fica a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar... Como é que fica para dar? Assim, deu parcial provimento, porque não foi no sentido do voto dele, dos argumentos das razões do agravante, entendeu? Foi de outro. Parcial provimento, nos termos do voto do relator. Pronto. O próximo, isso é o que está faltando, os pendentes da pauta. Vai me dizendo aqui que eu estou sem óculos. 82. Para a gente agilizar, o 82, qual é o outro? São 3 desembargadores de Djalma, 90, 82, 89 e 90. Eu vou até anunciar. São todos relacionados a plano de saúde. E eu, infelizmente, vou ter que pedir vista desses processos, mas, inclusive, pela ordem tem que passar pelo... Estou confundindo tudo. Olha, a pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, viu? Peço desculpa. Eu tenho que anunciar o processo, tenho que passar um por cada vez, passar a palavra ao doutor Paulo Nogueira. Desembargadora Jane. Oba. O desembargador Paulo Nogueira, pode chamar de desembargador, meu grande juiz convocado. Pois é, eu também gosto de chamar aqui. Passado aqui, que vai pedir vista dos processos 82, 89, 90 e 120. E eu disse para ele que na sessão de hoje foi julgado um processo absolutamente mal e aprovado por unanimidade, tratando também da bomba de insulina, que é o processo de ordem 90. Só para argumentar aqui, ok? Obrigado. Você que vai pedir vista, Vossa Excelência? Senhora presidente, diante da informação repassada pelo nosso relator, desembargador Djalma, eu o acompanho integralmente. No 90? Sim. E o 82 e 89 já pedi vista? Eu peço vista, Excelência. Pronto, eu vou só anunciar, então. O 82 é a apelação 0151-738-29-2019, da 10ª Vara Civil de Fortaleza. Apelante Apivida da Ciência Médica Limitada, advogado Igor Macedo Facó, apelado Alexandre de Oliveira Silva, advogado Luiz Iatagã Cavalcante Rocha, relator desembargador Djalma Teixeira Benevides. Esse processo, ficha concedida ao doutor Paulo Nogueira. O 89 é o processo apelação 026-2110-74-2021 da 18ª Vara Civil, apelante Caixa de Assistência de Funcionários do Banco do Brasil,
advogado Hernando Garcia da Silva Júnior, Tarcísio Rebouça Porto Júnior, e apelada Ana Prado Capistrano de Pinho, representado por Carmen Lúcia Capistrano, advogado Marcos Emiliano Sasso Costa, desembargador Djalma Teixeira Benevides, esse aqui também está sendo concedido vista a desembargador Paulo. Olha, eu chamei desembargador. E o próximo, 90, é a apelação, por agora eu só vou chamar assim, viu? A apelação 018-0500-26-2017, da 30ª Vara Civil, apelante Eugenilton Vanderlei Monteiro, advogado Sérgio Augusto Abreu Miranda Júnior, Sara Dias Pinheiro, Francisco Helder Alves do Nascimento e Lucimeire Marinho Gomes. A apelada é Assistência Médica Internacional AMIL, o advogado é o Antônio de Moraes Dourado Neto, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Esse aqui, desembargador Paulo, votou com o relator, né? É da bomba de insulina que Vossa Excelência está sendo dando procedência. E pronto. Mas aqui eu só tenho que ler só mesmo e eu estou pedindo vista. Como eu estou pedindo vista, né, desembargador Djalma? Dispensa a leitura da ementa, né? Desembargador. Pronto. Desembargador Djalma, eu dispensei a leitura da emenda, porque a gente estava pedindo vista, mas se o senhor tiver... Não, você pode, desembargador. Tá. Ótimo, obrigada. Então, eu anuncio, cadê que eu estou anunciando? É essa parte, né? Eu tenho processo faltando votar, não? Tem um conflito. Tem 2 conflitos, desembargador Djalma, que eu vou ter divergente. É o conflito de competência sobre a súmula 39 do Tribunal de Justiça e da súmula 235 do STJ. Tem os votos já disponíveis divergindo. E não, o desembargador Paulo votou? 101? E... No 101 não, Excelência, porque nessa sessão já foi votado um conflito de competência, nesse mesmo sentido, né, pela terceira Câmara, eu sendo relator, para aplicar a súmula 39. Né? E aí, para não ficar... aí eu prefiro pedir vistas e trazer depois. Então, pronto, os 2 conflitos, o doutor Paulo, o desembargador Paulo, pede vista. Ok, só lembrando, desembargador Paulo, que tem também julgamento da nossa Câmara decidindo por aplicar o STJ e não a nossa súmula do tribunal. A gente devia marcar um café para a gente ter essa... É bom que esse assunto fique logo resolvido para sempre. Vamos marcar um café aqui? Bora. Sou doido por café. Se já tem um carioca, gente, eu declaro... Só um minuto. Tá. Rapidinho, desembargador Djalma. É que realmente esse assunto está assim, necessitando de um entendimento maior da terceira Câmara, né? Porque as outras câmaras estão entendendo aplicar a súmula do Tribunal de Justiça 39, que não ainda está valendo. Eu acho que eu tive a informação que, no caso, a súmula 39... Isso. Eu estudando a matéria, os outros tribunais também eu acho que a sugestão da 275. Eu entendo a posição do senhor desembargador Zé Lopes, eu acho que a posição da desembargadora Jane é mais... A gente se reúne administrativamente, porque tem alguns que estão defendendo a 39, porque diz que é mais específico do que a 235, e vem sendo aplicado a 235. Para a gente começar 2024, a gente já tem para unificar, para não ficar essa insegurança, porque acaba... se o voto começa em mim e termina de uma maneira, se começa no senhor, pode terminar de outra maneira, para a gente unificar. A gente podia pensar isso logo no começo de 2024, após o recesso, após as férias da senhora, que só tem férias em janeiro, né? É uma boa ideia para a gente ter isso. E a gente... exatamente, para manter e ver o que é que tem das outras câmaras mesmo, para a gente fazer o levantamento. Mas o 112 é a mesma coisa? Não é do 39? Reduzir. Paulo, doutor Paulo, o 112 é a mesma coisa, o conflito. 12.
Que é igual, é o mesmo tema. Pronto, eu anuncio que todos os processos que fizeram parte da pauta e extra-pauta, que foram votados provisoriamente, eles consideram julgados nos termos dos votos dos respectivos relatores. Desembargadora, os processos de 69 até o 79, meus, não tinham sido votados pelo desembargador Djalma. Mas eu vi aqui que ele começou a votar e eu acho que terminou, não foi, Djalma? Terminei, votei todos os processos. Tá certo, tá bom. Pois, gente, eu declaro aqui, desejo a todos, a gente é a última sessão do ano, né? Nós estamos terminando até um pouquinho mais tarde, já 1h23, mas eu desejo a todos os senhores, doutor Francimauro, procurador de Justiça, doutora Andréa Coelho, defensora pública, os que estão virtualmente, desembargador Djalma, Teixeira Benevides. Obrigado. Nós vamos ter o nosso encontro, né? Nós vamos ter mais tempo, mas com a doutora Andréa, doutor Francimauro, né? E os meninos aqui da sessão, essa é a última nossa sessão do ano. Eu desejo que seja um final de ano de muita paz, paz nos corações, paz nas famílias, né? Possa sempre, cada final de ano, é o momento de fazer as reflexões, e eu sempre acho que a gente sempre melhora um pouquinho, né? Se não melhora, a gente tenta, mas o importante é a gente ter o foco de sempre evoluir em todos os sentidos, né? E eu desejo a vocês isso, muita paz, saúde, né? E fraternidade. Tudo de bom, e passa a palavra quem quiser facultar aqui. Lembrando Presidente. Ô, desembargador Djalma. Eu posso falar? Como? Posso falar, presidente? Claro, desembargador Djalma. Olha, eu acho que esse talvez tenha sido o ano mais importante da minha vida, porque foi o ano que eu enfrentei grandes provações e foi um ano que eu obtive duas grandes graças. Todo mundo sabe que eu submeti uma cirurgia para operar o tumor cancerígeno no intestino. E, inicialmente, não existia mais tumores, se fez tomografia. Na quinta, se visualizou uma mancha de fibra. E, ao fazer o exame da ressonância magnética, se descobriu mais 3 tumores no fígado. E eu fui me submeter aqui à terapia e, realmente, os tumores sumiram. Mas, segundo os médicos do protocolo, eu teria que operar o fígado. E vai acontecer, com a graça de Deus, no centro de fato de janeiro. Mas, veja bem, eu estava no hospital com 24 dias depois da cirurgia internada, quando o médico chegou e disse: "O vídeo está alta". Para mim foi uma surpresa que eu não esperava, foi uma grande graça.